A verdade sobre o Armagedon, parte 2. Por que o Armagedon? Como vimos no primeiro vídeo dessa série, o Armagedon será uma situação futura de confronto entre Deus e a humanidade. Chamado na Bíblia de o grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Vimos que quem manobrará a humanidade para bater de testa contra o Criador serão três elementos descritos no capítulo 16 de Apocalipse, como o dragão, a fera de 7 cabeças e 10 chifres e o falso profeta, que é retratado também como uma fera de 2 chifres. Esses elementos são identificados como sendo o dragão, Satanás, o diabo, a fera representando as nações da terra, sendo a ONU a imagem dessa fera, e a fera de 2 chifres, o falso profeta, como sendo a potência mundial anglo-americana. Agora iremos revelar o segundo segredo dessa série, que é por que haverá o Armagedon. Para entender o porquê do Armagedon, cada pessoa individualmente precisa se questionar e responder a si mesma as seguintes perguntas: eu acredito em Deus? Acredito que Deus criou todo o universo, a Terra e, consequentemente, o ser humano? Para quem tem dúvidas ou respondeu não a essas duas perguntas, eu sugiro que pesquise as evidências da existência de Deus, livrando-se primeiro de preconceitos que normalmente impedem essas pesquisas. Não iremos falar profundamente aqui desses preconceitos que impedem a aceitação da existência de Deus, para não fugir do assunto desse vídeo e para não alongá-lo também. Mas supondo que você acredita em Deus e que Ele criou todo o universo, a Terra e a humanidade. Ele, sendo o Criador de tudo, teria o direito de governar o universo? E se uma de suas criações reivindicasse esse direito? Ainda que fosse só o direito de governar qualquer parte do universo, como a Terra, por exemplo. À base da justiça, existiria algum argumento válido que fundamentasse esse pedido ou essa reivindicação? É óbvio que não, pois se Deus é o Criador de tudo, Ele faz o que Ele quer, já que é o Criador. Inclusive pode governar tudo ou dar a quem Ele quiser que governe. O Armagedon é isso. É a guerra de Deus para tirar do poder quem está governando sem legitimidade e colocar no poder quem Ele escolheu para governar a humanidade. É uma luta pela soberania na Terra. Como esse assunto é muito longo, vou resumi-lo o máximo possível e deixar que vocês, caso desejem que expanda esse assunto, sugiram nos comentários para que possa fazer vídeos curtos, pois sempre pretendemos fazer vídeos abaixo de 20 minutos. Para resumir, vamos usar alguns textos bíblicos para responder a algumas perguntas. Primeiro, quem criou todo o universo e o governa? Em uma profecia messiânica, Isaías foi inspirado a escrever sobre Deus, em Isaías 42, 1 e 5. Vejam o meu servo a quem apoio, meu escolhido a quem aprovo. Por nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. 5. Assim diz o verdadeiro Deus Jeová, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu. Aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes e espírito aos que andam nela. Essa é apenas uma das passagens bíblicas onde Jeová, o Deus da Bíblia, se declara como o Criador do universo, da terra, do ser humano e de tudo o que há. Os motivos para crermos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e confiável veremos em outro vídeo aqui no canal. Mas o ponto aqui é: se acreditamos que existe um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus é o mesmo que inspirou a Bíblia. 2. Quem reivindicou o governo da terra e a governa? A Bíblia responde a essa pergunta logo no início, na história de Adão e Eva. Não precisamos transcrever todos os textos aqui para não alongar demais esse vídeo. Quem quiser conferir é só ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis e perceber com cuidado
No capítulo 1, que fala da criação de animais, plantas e da preparação da terra para que pudesse abrigar a vida como nós a conhecemos. No final desse capítulo 1 é criado o ser humano. No capítulo 2 é apresentada a formação do paraíso, que é entregue ao casal humano para cultivar e tomar conta e expandi-lo sobre a terra. No capítulo 3 é que acontece a usurpação do poder sobre a humanidade. Uma criatura espiritual manipula a serpente, engana a mulher e induz o casal a se rebelar contra o Criador. Quando Adão e Eva resolvem deliberadamente comer do fruto proibido, eles se juntam à criatura espiritual que já tinha um plano para usurpar o poder. E ele desencaminha também milhares de anjos. Para provar sua alegação de que pode governar melhor que o Criador, o opositor inventa algo que acompanharia a humanidade por longas eras e que causa morte até os nossos dias. Do que estou falando? Estou falando da mentira. Não é à toa que Jesus identificou o diabo como sendo o pai da mentira. No final desse capítulo 3, o casal foi expulso do paraíso e começou a história humana que tem o diabo como seu principal orientador. É por isso que a Bíblia diz claramente que o diabo governa o mundo. Para citar dois textos que provam isso, veja o que aconteceu com Jesus quando foi tentado. Mateus 4:8 diz: a seguir, o diabo o levou a uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: assim, ele o levou para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada num instante. Então o diabo lhe disse: eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Em resposta, Jesus lhe disse: está escrito, adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. E em 1 João 5,19 diz: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então, a Bíblia esclarece que foi uma criatura espiritual que reivindicou o direito de governar a humanidade. E foi-lhe dado tempo para provar sua capacidade de fazer isso. Ele ainda governa, mas está perdendo seu poder gradativamente até perdê-lo completamente no Armagedon. A próxima pergunta é sobre o escolhido para governar o mundo. Quem Deus escolheu para governar a Terra? O detalhe dessa escolha de Deus é trazido à tona especialmente em uma revelação concedida a Daniel, o profeta hebreu que viveu no quinto século a.C. Depois de ver as potências mundiais sendo representadas por feras, ele presencia um julgamento e um ser humano identificado como o Filho do Homem recebe o poder para governar a terra. Veja o trecho de Daniel 7, de 13 a 18. Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com o Filho de Homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que passaram pela minha mente me amedrontaram. Eu me aproximei de um dos que estavam de pé ali para perguntar o que realmente significava aquilo. Então ele me respondeu e revelou a interpretação daquelas coisas. Esses animais enormes, 4 ao todo, são 4 reis que se erguerão da terra, mas os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre, sim, para todo sempre. Então, é por esse motivo que acontece o Armagedon, pois Deus julgou os governos humanos comandados por Satanás e os condenou ao fim. Como Satanás é orgulhoso e não se rende, manobrará as nações ao seu controle para travar a guerra do Armagedon. Nessa guerra, Jesus estará no comando, mas ele não está sozinho. Vejamos a última pergunta então. 4.
Como o Armagedon resolverá essa questão de quem governará a terra justamente? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, narra a guerra do Armagedon da seguinte forma. Apocalipse 19, 11 a 15, que diz: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente e a sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo, e está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a Palavra de Deus. Também os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Da boca deles se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o mesmo cavaleiro do cavalo branco descrito no capítulo 6 de Apocalipse. Aqui no canal tem um vídeo específico explicando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e mostra por que podemos identificar Jesus como o cavaleiro do cavalo branco. O livro profético de Apocalipse já narra o final da batalha e nos assegura que o diabo será derrotado e eliminado para sempre. Mas, para quem não acredita em Deus, durante o Armagedon será tarde demais querer mudar de opinião. Por quê? Havendo esse confronto, será a prova de que Deus existe, mas será uma prova tardia. Será tarde para quem não acredita em Deus. Será tarde também para quem diz que acredita, mas o ignora com suas ações. Será tarde para quem acredita, mas fica adiando assumir sua crença. E será tarde para se arrepender de qualquer coisa, pois já estaremos em confronto com o Criador ou perante o tribunal de Deus. Aqui já respondemos à pergunta por que o Armagedon, pois será um confronto inevitável devido às condições em que se encontra a humanidade. Vai ser uma prova da existência de Deus e acreditamos será para salvar a terra, pois em outra passagem do Apocalipse, Apocalipse 11:18, fala que Deus vai arruinar os que arruinam a terra. Resumindo os segredos revelados nesse vídeo. Primeiro, que Deus criou o universo e o governa. Portanto, não precisamos temer o fim do mundo, pois a Bíblia garante que não ocorrerá, e o Armagedon será essa garantia, pois vai salvar a terra da destruição que Satanás quer conduzir a humanidade a realizar. Segundo, que o direito de Deus governar a humanidade foi questionado no Jardim do Éden e por isso Deus permitiu que a criatura espiritual identificada como opositor de Deus e mentiroso, ou Satanás, o diabo, governasse a humanidade. Mas esse governo não é legítimo, ou seja, o diabo não tem o direito de governar a humanidade. O governo dele é uma usurpação do poder legítimo, e que Deus escolheu um governante, esse sim legítimo, pois foi investido pelo próprio Criador. O julgamento e a cerimônia de investidura no poder foi revelada a Daniel no 5º século a.C., no capítulo 7. O Armagedon será o fim do governo de Satanás e de todos os que o apoiam. Quem quiser sobreviver ao Armagedon precisa responder a 2 perguntas a si mesmo. Primeiro, acredito em Deus ou não? Segundo, vou ficar de qual lado nessa questão? Só haverá 2 opções na guerra do Armagedon. Aí sim será a verdadeira guerra entre o bem e o mal. Ninguém poderá ser neutro, portanto, quem não escolher o seu lado até lá será arrastado pelas correntes humanas alienadas e não terá força suficiente para agir por conta própria. Será tarde para se arrepender e até para seguir qualquer caminho, pois o destino já estará traçado. Quando ocorrerá o Armagedon? Será que alguém já sabe a data? Ainda há tempo para quem duvida da existência de Deus, quer seja por convicção ou por qualquer outro motivo, pesquisar e decidir essa questão tão vital? Veremos no próximo vídeo.